igual com o Pai vem do concílio de Calcedônia. E por que não colocaram igual ao Pai? Porque se colocaram igual ao Pai, o grupo dos isabelianos, que eram os modalistas, iriam dizer, então nós estamos certos, porque o Pai é o Filho é o Pai. E a igreja, então, para não cair na armadilha dos modalistas, colocou igual com o Pai, porque os dois, Pai e Filho, estão na mesma substância, na mesma essência. No mistério da encarnação, a coisa já é diferente, porque você tem plena unidade hipostática, mas você tem multiplicação da natureza. Por que plena unidade hipostática? Porque nem o Pai encarnou. Quem por aí disser que o Pai encarnou, pode você ter heresia. O Pai não encarnou. E o Espírito Santo encarnou? Também não. Lembremos do batismo de Jesus. Jesus, quando foi ser batizado, o Pai diz lá do céu: eis aí o meu filho. E a voz vem de cima. Mas interessante, Santo Agostinho, explicando esse texto contra os modalistas, ele argumenta da seguinte forma: o Pai não pode ser o Filho, porque o Filho estava sendo batizado e a voz estava vindo de cima. Então o Filho estava embaixo e o Pai estava em cima. Claro que esse embaixo e cima é uma forma humana, limitada de dizer que Deus é onipresente. Mas a união misteriosa da encarnação estava aqui. E pessoa é uma coisa, e natureza é outra coisa. Só que as realidades sobrenaturais, elas são transcendentes, elas ultrapassam a nossa capacidade. Tanto é que você não pode entender a Trindade se você não tiver fé. São Cirilo escreveu um livro, não está traduzido para o português, mas parece que tem uma tradução para o espanhol, chamado Porque Cristo é Uno. É santo. Porque Cristo é uno. Porque ele não é dois, porque ele é um. E ele citou, nós vamos ler aqui agora, provando que não existe um que é filho de Deus e outro que é filho do homem. Porque o mesmo que é filho de Deus é filho do homem. Mateus, todo mundo conhece esse texto aqui, capítulo 16. Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: que dizem os homens ser o filho de quem? Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nessa hora, era para Jesus ter dito: Pedro, tu não ouviu que eu perguntei quem era o filho do homem? Tu estás respondendo pelo filho de Deus? Jesus repreendeu a Pedro? Reprimiu ele? Muito pelo contrário. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi o quê? Mas quem que revelou? Os pais. Portanto, de acordo com Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, o Filho do Homem é o mesmo que é Filho de Deus. Qual é a fé da igreja? A fé da igreja é que aquele que é eterno tornou-se temporal sem deixar de ser. Aquele que é onisciente tornou-se homem limitado, aprendendo as coisas com o tempo, sem deixar de ser onisciente. Aquele que é criador tornou-se criatura, tornou-se. Aí você bota a vírgula, mas sem deixar de ser criador. Pronto. Esse é o mistério da encarnação. Se você não fizer isso, você vai se tornar ou modalista, ou ariano, ou nestoriano. Qual é o texto bíblico mais usado por aqueles que negam a divindade do Verbo encarnado? Filipenses, capítulo 2. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Certo. Continua. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muito bem. Escute só. Quem não crê na Trindade, o que é que fez? Com esse texto.
pegou a expressão aniquilou-se e disse pronto. Ele era Deus, mas quando ele se encarnou, ele abriu mão da sua divindade. Como essa expressão caiu muito mal no meio assembleano, aí começaram a atacar a heresia quenótica, porque vem do grego, quenosis, começaram a atacar a heresia quenótica, dizendo, não, se o verbo ao encarnar tivesse deixado de ser Deus, por que o sacrifício dele na cruz teve eficácia para o perdão do pecado de todos os homens? Se um homem não pode morrer por outro homem para o perdão dos seus pecados, por que o sacrifício de Cristo teve eficácia para perdoar os meus pecados? Por quê? Porque ele não era só homem. Porque o homem está em pé de igualdade com outro homem. A obra de Cristo teve eficácia infinita porque ele não era só homem. Ele precisava ser homem, porque se não fosse homem, seria impossível ele morrer. Mas se ele morresse e só o homem estivesse morrendo, não teria valor infinito para ser uma obra vicária por todos nós. Então, corretamente, os teólogos da nossa igreja começaram a atacar essa ideia. Mas, até por uma falta de traquejo com o mistério da encarnação, começaram a abraçar versões brandas, modificadas, da chamada heresia quenótica. Começaram a dizer assim, ele não abriu mão da divindade, mas ele perdeu temporariamente, ou abriu mão voluntariamente, temporariamente, do uso dos seus atributos divinos. Portanto, o verbo encarnado estava aqui na terra, ele não era onisciente, não era onipresente, não era mais isso e aquilo, e saiu dizendo. Isso é claro que ofende um pouco os ouvidos dos santos, né? Porque se você admite que Deus é um ser ilimitado, que não pode ser mais nem menos, e você diz que Jesus encarnado, ele é Deus igual com o Pai, mas ele é menos do que o Pai, você está negando a divindade dele. Outro sim, é preciso dizer o seguinte: quantos onipotentes existem na Trindade? 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 onipotentes. Mas pelo fato de só existir um único Deus, é errado você dizer que existem 3 onipotências. Por isso que no símbolo de Calcedônia está escrito Deus de Deus, luz de luz. Não existem 3 onipotências, não existem 3 onisciências, não existem 3 onipresenças. Existe uma única onipotência, uma única onisciência que é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, se uma das pessoas da Trindade for menos onisciente ou tiver menos onisciência, ela fica automaticamente fora da essência divina.